Olá pessoal, tudo bem? Enem se aproximando e agora, já dia 17, nós temos a prova de linguagem e redação. Então a gente vai externar com vocês, discutir com vocês um pouquinho algumas dicas, alguma coisa que a gente verificou da experiência de outros profissionais, professores de cursinhos, sites, para que os estudantes tenham então um pouquinho mais de tranquilidade para essa prova. Bom, agora não é mais a hora da gente estudar a estrutura da redação, de verificar aquelas coisas que a gente não verificou antes. Isso eu acredito que todos já fizeram. Agora é hora da gente olhar temas e procurar perceber o que eu escreveria se esse fosse o tema da redação. O Enem, o INEP e o MEC lançaram alguns aspectos que professores estão achando que possa ser tema de redação. Então, eu vou trazer esses aspectos para vocês. Não é uma tentativa de adivinhar qual é que vai ser o tema, mas é realmente de trazer esses aspectos para que a gente esteja preparado se alguma desses indicativos seja o tema de redação. Nós tivemos intensamente propagandas, tanto no site do MEC quanto do INEP, a respeito da alfabetização. Tá? O MEC lançou o Aprender Brincando, depois o projeto Conta Pra Mim, depois um aplicativo com atividades voltadas para a alfabetização, e os professores estão achando que possa ser esse o tema. Mais adiante, o MEC lançou também um investimento que foi feito na formação de professores, propaganda sobre um curso que será disponibilizado aos professores para alfabetização, voltados à alfabetização. Como é que traria a alfabetização no Enem? Não vai trazer puramente isso. Por quê? Porque a alfabetização é um assunto, é amplo. O Enem, ele traz o tema, e o tema tem recortes temáticos. Então, ele poderia trazer os desafios do processo de alfabetização em questão no Brasil, ou alfabetização, a situação do Brasil e desafios com a pandemia, porque a pandemia trouxe desafios em relação ao processo de alfabetização. Como ele trouxe também aquele aplicativo que são jogos e atividades lúdicas, a importância do lúdico na alfabetização. Como trouxe a questão da formação de professores, também o desafio da formação do professor alfabetizador. Mais ou menos assim o tema com recortes, né? Um outro aspecto que eu acredito que seja muito importante, que não está entre essas questões que o INEP e o MEC trouxeram, é a questão da evasão escolar. Muitos estudantes evadiram, nós já tínhamos um índice muito alto de evasão escolar, então os caminhos para combater essa evasão escolar no Brasil é um aspecto que pode ser pensado, né? Os impactos da evasão escolar na educação brasileira, a evasão voltada à questão da pandemia também é possível, né? Desafios da educação nesse sentido assim. Da mesma forma, eu acredito que educação à distância seja um aspecto importante dentro desse assunto educação, tá? Então, nós tivemos todos que trabalhar à distância, isso foi um desafio, então esse desafio pode ser que seja um tema de redação. O que a gente tem que saber? Tem que colocar algumas contribuições que não sejam só os nossos argumentos, né? O que eu posso trazer? Eu posso trazer dados. Que dados eu poderia trazer? 11,8 milhões de analfabetos o Brasil possui. Daí o foco na alfabetização. Tá? Então, é um número muito expressivo. Um fato, tá? Qual é o programa de governo de alfabetização? Alfabetização acima de tudo. Então, esse é um programa, só que tem um porém em relação a esse programa do governo. Ele está trazendo um direcionamento para um único método, que é o método fônico, que não é o método que a maioria dos profissionais utilizam. Então, há uma disparidade nesse aspecto. Esse seria um fato. O que nós poderíamos falar mais? Nós temos uma data, né? 8 de setembro é estabelecido pela Unesco como o Dia Mundial da Alfabetização, e ele tem o objetivo de ressaltar essa questão
da importância da alfabetização. E vocês sabem que a alfabetização tem sido contado para muitas nações como, a gente podia dizer, uma moeda de troca entre os países, né? Então, os países em desenvolvimento e emergentes, eles têm financiadores, eles têm investidores que põem metas. O que mais que nós poderíamos contar? Nós poderíamos colocar o Dia Mundial da Alfabetização, que é o dia 8 de setembro, e que foi instituído pela Unesco exatamente para ressaltar a importância da alfabetização. Citações. Que citações nós poderíamos colocar? Bom, pensando em Brasil, mestre em alfabetização, nós teríamos que destacar Paulo Freire, né? Paulo Freire é educador, é filósofo brasileiro, e ele tem várias citações dele que são curtinhas e que são fáceis da gente aprender. Por exemplo, é preciso que a leitura seja um ato de amor. Quando ele traz isso, eu posso utilizar argumentos falando da questão da relação do aluno com o professor. Então, nós vivemos uma pandemia onde os alunos estavam no outro lado da telinha. Faltou essa relação, esse relacionamento, tá? O Paulo Freire tem um livro que é A Pedagogia do Oprimido, e desse livro eu tirei: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Ele fala muito de construir o conhecimento. Então, é muito importante que a gente coloque. Na mesma linha, nós temos a argentina Emília Ferreiro, que também coloca nesse sentido. E ela diz que ler não é decifrar e escrever não é copiar, para dizer que a alfabetização vai além do ler e escrever. Emília Ferreiro também é uma argentina, educadora argentina, também na mesma linha do Paulo Freire, e ela diz que ler não é decifrar e escrever não é copiar. Então, fazendo menção a que a alfabetização vai além do simples decifrar de letras, né? Que inclui interpretação e outras. E vocês que estão fazendo o Enem sabem a importância disso, né? Também ela diz que a escrita é uma construção coletiva e não individual. E aí ela aponta a importância da turma na alfabetização. E aí, se o problema for pandemia, a gente pode utilizar essa citação. Filme, A Voz do Coração. Então, não preciso nem dizer, né? Tem um envolvimento emocional para ter uma aprendizagem, para ter um desempenho melhor. Então, vai na mesma linha do outro argumento. Um documentário, que é um documentário nosso, brasileiro, né? Para o Dia Nascer Feliz. Ele aborda a educação do Brasil. Então, é bem interessante. Fala da evasão escolar. Então, se o tema for evasão escolar, dá para utilizar. Outro documentário brasileiro, Não Me Sonharam. Esse documentário é de 2017, também envolve evasão escolar, tá? Então, a questão que ficou tão clara agora na pandemia, que são as diferenças, né? Então, quem tem mais condições, às vezes consegue desenvolver melhor do que quem não tem. E a gente viu que estudantes sem os meios tecnológicos tiveram muita dificuldade nessa pandemia. Então, é um filme que dá pra gente utilizar. E não pode faltar as leis, né? Dá para utilizar a Constituição Federal nos 2 artigos, 205 e 208, sobre a obrigatoriedade, sobre o direito à educação. O ECA, se tratando de criança e adolescente, no artigo 53, também aborda esse aspecto. Então, se for educação, alfabetização, tem bastante material e a gente pode trabalhar muito bem, né? Então, pessoal, como eu disse antes, né? Assuntos grandes, temas pequenos. Agora, o assunto é saúde. Dentro de saúde, o que pode vir como tema de redação, né? E o INEP também lançou lá propaganda nas suas redes sociais, nas páginas, né? E trouxe a questão do coronavírus e o tabagismo. Porque essa relação não dá certo. Então, os professores se alertaram que pode ser alguma coisa sobre os efeitos do tabagismo na saúde, por exemplo. E aí tem um aspecto que dá para a gente comentar, que é a grande utilização do cigarro eletrônico por muitos jovens no Brasil. Então, esse é um assunto que vale a pena dar uma olhadinha, vale a pena
pensar como você organizaria a sua redação. Outro card lá do MEC é sobre o Setembro Amarelo. E não só por ser um card do MEC, a gente sabe que agora na pandemia muitas pessoas tiveram problema de saúde, tá? Em função do isolamento social, em função do medo, tá? Foram desenvolvendo problemas mentais. Eu não acredito que caia como suicídio, tá? Setembro Amarelo é suicídio. Eu acredito que caia saúde mental mesmo, né? Então, a gente precisa dar uma olhadinha lá. O que interfere nessa questão da saúde mental? O tanto que a pandemia contribuiu para que a saúde mental da população tivesse problemas e apresentasse problemas. Tem um documentário da Netflix que se chama O Dilema das Redes, que traz exatamente esses aspectos da saúde mental da população. Então, vale a pena conferir para ter uma ideia de argumentos, se o nosso tema for o desafio da saúde mental no Brasil. Ainda no assunto saúde, os desafios da telemedicina no Brasil. Então, a gente vivendo a pandemia, teve que adotar essa modalidade de medicina, né? Consultas à distância, e isso foi regulamentado e foi sancionado lá por meados de abril aqui no Brasil, mas é uma discussão muito antiga sobre a validade, sobre a eficácia dessa medicina. Então, é possível que também dentro do aspecto saúde seja cobrada alguma coisa nesse sentido, né? A eficácia dos atendimentos à distância, como é que funciona tudo isso. Ainda em saúde, eu separei a questão do desafio do necessário isolamento no Brasil em caso de pandemia. É um problema sério que a gente precisa discutir e que o Enem traz isso, né? Não é nada muito polêmico, mas o isolamento é necessário e as pessoas têm dificuldade. O porquê que se tem dificuldade em cumprir esse isolamento? Então, é possível que saia isso, né? Esse tema, alguma coisa nesse sentido, tá? Envolve o que eu já falei antes, aquele medo, tá? As pessoas têm um medo, tá? Tem uma série de aspectos que se aproximam da saúde mental, mas que não são saúde mental. Bom, mais um aspecto, um assunto grande que envolve a pandemia e que é possível é a economia, tá? Nós sabemos que vamos ter um contingente de desempregados e uma série de situações em empresas fechadas, e tudo isso vai ter uma influência direta no futuro do país e na continuidade de vida da população. Então, as questões de economia, como é que poderiam ser apresentadas, né? Os desafios da retomada da economia no Brasil pós-pandemia. Quais seriam os desafios? O que foi mais saliente nessa pandemia em termos de economia? As pessoas mudaram a sua forma de trabalhar a economia. Nós tivemos mais delivery, né? Nós tivemos mais atendimentos à distância, o mercado entregando, as pessoas não indo mais ao mercado, mas recebendo em casa suas compras. Então, compras pela internet. Então, esse é um dos aspectos. Mudou. Será que isso vai voltar depois da pandemia? O que mais é um desafio? O desafio é a gente se inteirar mais das mídias e de toda essa questão tecnológica, tanto para trabalhar como para movimentar as nossas questões pessoais, e a economia está envolvida nisso, né? Também foi apontado a questão do consumismo, né? A forma de consumir mudou, então as pessoas estão consumindo moderadamente, estão consumindo menos, estão consumindo com um foco diferenciado. Então, quais seriam os desafios que se teria no pós-pandemia em relação ao consumismo, né? Tem algumas áreas que foram mais afetadas, como essas áreas vão sobreviver. Então, vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente se debruçar um pouquinho e montar alguns argumentos. E um último assunto
seria comportamento, tá? Tem aspectos que não estão tão relacionados à pandemia e que eu coloquei nessa questão do comportamento. Uma delas seria a questão da cultura do cancelamento, tá? Então, esse é um aspecto que já vem acontecendo, essas políticas de cancelamento, elas já vêm acontecendo há mais tempo, né? Nas redes sociais, pessoas que são banidas em função dos comportamentos que não são ideais conforme o que se pretende. Então, dá pra gente pensar um pouquinho. Essa dica eu peguei da sugestão de um professor, dá pra gente pesquisar um pouquinho e ver o que a gente escreveria. Outro aspecto, mais voltado a acontecimentos, né, é a questão do racismo estrutural. Então, a gente teve acontecido nos Estados Unidos, que resultou no movimento Vidas Negras Importam. Teve recentemente no Carrefour, em Porto Alegre, uma situação semelhante. Como é que o Enem traria isso? A persistência do racismo estrutural, ou ainda caminhos para combater o racismo no Brasil. Então, pensar um pouquinho sobre o que a gente colocaria nesse aspecto, o que caberia discutir. Ainda, em razão de muitas coisas que têm acontecido, né? As fake news. Fake news não caiu ainda, né? Nós tivemos aquela questão do controle de dados, que não é a mesma coisa, tá? Então, caminhos para combater as fake news, alguma coisa nesse sentido. A discussão aqui as fake news são notícias falsas. Então, essa disseminação de notícias falsas, e ela esbarra um pouquinho na questão dos limites da liberdade de expressão. Então, é uma discussão que existe e a gente precisa dar uma olhadinha e verificar o que a gente escreveria. E, por fim, a questão da organização social no mundo pós-pandemia. Como é que vai estar organizado? A gente sabe que muitas coisas, tá, modificaram durante a pandemia. Nós tivemos condutas muito diferenciadas, condutas de ética, condutas sanitárias, condutas de higiene, condutas trabalhistas, né? E isso vai voltar. Nós vamos voltar ao que era antes, o que a gente vai manter, o que vai ser mantido, que mudanças aconteceram nos comportamentos e que vieram para ficar. Então, a questão da organização social no mundo pós-pandemia é genérico, mas é possível também que esteja no Enem. Então, vou voltar um pouquinho ao que eu disse no início, né? Agora é hora de ficar lendo um pouquinho, talvez assistindo alguma série, de ficar pesquisando alguns argumentos para a gente ter na hora de produzir o nosso texto. E, principalmente, manter a calma, né, na hora de realizar o exame do Enem. Mais uma dica que eu dou: faça um planejamento do seu texto. Planeje o seu texto. Recebendo o tema, pense primeiro o que você vai escrever. Organiza os seus parágrafos, que dá tudo certo. Um bom exame, uma ótima avaliação, uma ótima redação a todos vocês. Um beijo. Tchau.